Sou a Nathalie Casali, orientada do professor André Thaler Neto, e irei apresentar meu resumo sobre o efeito da suplementação de proteína, ou somatotropina, sobre o consumo de alimentos e a produção de leite. O incremento mundial na demanda por lácteos, advindos do crescimento populacional e melhora na qualidade de vida, impulsionou a produção do mercado leiteiro. Visando o aumento na produtividade, aspectos como melhorias no manejo, seleção, alimentação adequada e o uso de aditivos, como a somatotropina bovina recombinante, RBST, vêm sendo utilizados. Entretanto, é necessário pesquisar outros fatores que mantenham a alta produtividade dos animais sem aditivos, ou que estes não tenham a aversão do consumidor. Neste sentido, o objetivo do projeto é avaliar o efeito da suplementação de proteína não degradável no rumen, PNDR, e de RBST em vacas confinadas e alimentadas com pastagem colhida e concentrado, investigando o efeito isolado e combinado destes fatores, e se o fornecimento de uma fonte de aminoácidos vindos de proteínas protegidas da degradação ruminal pode ter efeito no eixo de regulação do consumo. Foram utilizadas 15 vacas holandês e holandês com Jersey, na metade da lactação, em delineamento contínuo, alojadas em um confinamento do tipo Taistal, durante a primavera de 2019, no setor de bovinocultura leiteira do Carviodesc. Os animais foram sorteados a 3 tratamentos, após serem separados em blocos conforme a ordem de parto, dias de lactação, peso vivo e produção de leite. A dieta era composta de pastagem colhida de azevinha anual e concentrado, sendo que os tratamentos consistiam em concentrado com fonte de proteína degradável no rumen, mais RBST, concentrado com fonte de proteína não degradável no rumen e concentrado com fonte de proteína PNDR, mais a suplementação com RBST. Os grupos com RBST receberam uma dose de 500 mg a cada 12 dias. O período de administração dos tratamentos foi de 45 dias, sendo 15 de adaptação, mais 30 de avaliação. Os animais recebiam a pastagem 2 vezes ao dia, sendo estimada 5 a 10% de sobra do alimento e 12 kg de concentrado 4 vezes ao dia. A quantidade ofertada de pasto e as sobras foram pesadas para o cálculo de consumo. A pastagem foi colhida em estágio avançado de maturação, em função do atípico período de estiagem e para impedir a interrupção do experimento por falta de forragem. Após cada ordenha, a produção de leite foi quantificada. Semanalmente, foi realizada a avaliação do score de condição corporal dos animais, ECC, e a coleta de amostras de leite para análise de nitrogênio ureico do leite, NU, por técnica de infravermelho no equipamento Dairy Spec. O concentrado e o pasto colhido foram amostrados semanal e a cada 3 dias, respectivamente, para determinação de matéria seca e posterior análise bromatológica. O peso vivo das vacas foi avaliado no início e no final do período experimental. A produção de leite e consumo foram analisadas a partir do 16º dia, quando as vacas estavam sob efeito da segunda dose de RBST e adaptadas às dietas experimentais. Os dados foram submetidos à análise de variância com medidas repetidas do tempo, utilizando o procedimento Mixed, do pacote estatístico SAS. Os dados de produção e consumo referente aos últimos 3 dias do período pré-experimental foram utilizados como covariáveis. O modelo ficou composto dos efeitos de tratamento, dia, interação tratamento e dia, produção ou consumo iniciais. As diferenças foram consideradas por P menor que 0,05 e tendência com P maior que 0,05 e menor que 0,1 pelo teste F. O peso inicial não diferiu entre os grupos, por fazer parte das variáveis bloqueadas para a formação de grupo. Ao longo do período, as vacas ganharam peso, mas o peso final não diferiu entre os tratamentos. O mesmo ocorreu com o ganho de peso médio. O consumo médio de alimentos foi de 21,5, mais ou menos 3,33 kg de matéria seca dia, não diferindo entre os tratamentos, sendo uma variável não afetada tão precocemente pelo RBST quanto a produção de leite. O NU não diferiu entre os tratamentos. Aqui podemos observar a produção de leite em função da oferta de concentrado energético proteico mais somatotropina bovina recombinante, concentrado com suplemento de proteína não degradável no rumen
e concentrado com PNDR mais RBST ao longo do período experimental. A produção de leite foi maior, P igual a 0,0012, para o tratamento recebendo RBST, independente da fonte de proteína, sendo esta PNDR ou PDR, com uma média de 24,7, mais ou menos erro padrão de 0,79, 23,9, mais ou menos erro padrão de 0,78 e 20,8, mais ou menos erro padrão de 0,7 kg dia para os tratamentos PDR mais RBST, PNDR mais RBST e PNDR, respectivamente. Essas diferenças são condizentes com a faixa de 2,5 a 7 kg vaca dia encontradas na literatura. Dessa forma, concluímos que vacas alimentadas com forragem cortada em estágio avançado de maturação mantêm o consumo independente da suplementação com RBST e do tipo de proteína fornecida. O consumo não sofre alterações nas primeiras 6 semanas de suplementação com RBST. A produção de leite aumenta com a suplementação de RBST, independentemente do tipo de proteína utilizada. O NU mostra que os tratamentos atenderam minimamente às exigências de nitrogênio, evitando que a degradação de fibra no rumen fosse afetada negativamente. Muito obrigada.